Mais um Digcast no ar, o seu podcast preferido, né, minha Thiaga? É isso, gente, mais um. Onde a gente fala do quê? De tudo que envolve o universo de mulheres. Os homens também amam o Digcast, porque a gente traz aqui muita pauta de empreendedorismo, posicionamento, vendas, marketing, fofocas, amenidades, porque a gente gosta disso também, né, Thiaga? Que é isso que dá os cortes bons. Exatamente, são as fofocas edificantes. Porque assim, aqui a gente tinha que estar começando a gravar os bastidores, porque a nossa convidada de hoje, gente... Já chegou entregando tudo! Tudo, que a gente já riu. Então é isso que é o Digcast. E hoje nós estamos recebendo aqui, gente, a rainha do branding, do posicionamento high ticket. Vocês não estão entendendo o que é essa mulher. Que, ó, a gente sabe que essa expressão tá na moda, mas vocês ficam aqui com a gente, porque essa mulher construiu um império, e pra gente poder aprender técnicas de como atrair um público que verdadeiramente vai pagar o que a gente merece, né, Thiaga? Estamos recebendo no Digcast Ju Marques. Bem-vinda, Ju! Que honra! Bem-vinda! Obrigada, uma honra estar aqui, tô muito feliz, direto de Brasília, pra cá, pra esse podcast tão especial. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês. Ô Ju, a honra é toda nossa. Você é uma mulher incrível, maravilhosa, inteligentíssima. Você tem tanto conteúdo pra passar. E desde a primeira vez que eu conversei com você, eu falei, Ju, meu Deus, que aula que você tá dando aqui de tanta coisa. Você precisa de ir no Digcast, porque aqui a gente fala o tanto que a informação é valiosa, né, Ju? Tanto que hoje a gente tem acesso, como a gente consegue encurtar caminhos, como a gente consegue aprender. E eu tenho certeza que hoje você vai passar isso aqui, porque você fala muito bem de vários assuntos, né? Sobre posicionamento, sobre funis de vendas, né? Até o seu lado empresário, assim, né, Ju? Hoje tá aí à frente de uma empresa com 20 funcionários, Thiago. Muito legal. Né? E Ju, a gente gosta aqui, desde o início, deixa o seu @ para quem ainda não te conhece, ainda não conhece a Ju Marques. Deixa aqui onde que as pessoas te acham mais fácil. Ótimo, eu tô no Instagram como @ju.marquesb de branding. Tenho também um podcast, Branding na Prática, no Spotify. Tenho o YouTube, o canal do YouTube que é Juliana Marques. E por enquanto é isso. São os principais canais, Os principais, Maravilhoso. Ô, Ju, e antes da gente começar aqui para entrar no seu universo profissional, pessoal também, conta um pouquinho da sua história pra gente, da sua trajetória. Conto, é um prazer enorme. Bom, hoje, né, eu sou especialista em branding, mas eu sou advogada de formação. Eu atuei em escritórios muito grandes, atuei no maior escritório de advocacia do Brasil, em Londres. Durante muito tempo eu foquei muito na carreira na advocacia, até que o mundo do empreendedorismo, ele me convidou. Meu marido brinca falando que o bichinho do empreendedorismo me picou. Uhum. E foi quando, na verdade, eu estava na advocacia ainda e eu conheci uma amiga da minha mãe que tem loja de roupas em Brasília. E num café com ela, a gente estava conversando ali na loja dela e ela, sem querer, começou a desabafar conosco, contando que a loja dela estava indo muito mal, assim, sabe? E ela falou, olha, eu já tive mais de 17 lojas em Brasília e agora nós temos só essa e ela tá, assim, nos últimos segundos, assim, sabe? E é uma loja que atrai, que é uma loja que sustenta a família dela, toda a família dela trabalha ali. E nesse momento ela se emocionou muito e foi quando deu um estalo, assim, na hora eu falei assim, gente, a gente precisa ajudar, a gente precisa fazer alguma coisa por ela. Ela falou, minha família toda trabalha aqui, o meu apartamento, o aluguel dele é pago com essa loja, minha casa, a casa dos meus filhos, tudo. E aí foi quando eu falei assim, não, vamos dar um jeito. E aí eu comecei a convidar uns amigos, comecei a fazer uns eventos lá pra ajudá-la. E aí eu comecei também a estudar um pouco do universo de marketing. Comecei a fazer uns conteúdos pra ela, uns posts na época. E aí ela, depois de foram algumas semanas, ela veio e falou pra mim, ela falou, Ju, você não tá entendendo, a minha loja tava na UTI e agora ela tá aí saudável, saltitante, lotada de clientes, as clientes voltaram, clientes novas vindo. E aí aquilo mexeu muito comigo, assim. Eu falei, cara, eu quero sentir isso mais vezes, sabe? Você viu uma transformação ali muito próxima, né, Ju? Muito, muito. E aí foi quando ela começou a me indicar para outras lojas. E aí nessa época eu comecei a ajudar essas outras lojas com o estudo de marketing, até que eu comecei a ser indicada para lojas muito grandes, como Schutz, Rede Iguatemi. E aí nessa época eu comecei a me questionar. Eu falei, mas por que a Schutz, ela vende uma bolsa de R$2.000, assim, em momentos de crise, as pessoas amam, são apaixonadas, enquanto uma loja aqui do comércio aqui de Brasília tem uma bolsa de R$150 e não vende de jeito nenhum.
E aí foi quando eu descobri que era o branding. E aí eu fui a fundo nisso, e aí eu me formei em branding pela London Business School, me especializei e me aprofundei nesse assunto. E aí eu atuei em várias marcas de cunho nacional e internacional, como Le Creuset Brasil, Philip, Maria Filó. Então, eu comecei a atuar nesse segmento do branding de forma bem específica, até que eu comecei a investir no meu branding pessoal, porque até então eu investia nas outras empresas. E aí eu já tinha abandonado o direito e realmente entrado de cabeça aí. Foi quando eu me posicionei no Instagram, trazendo um conteúdo de branding. E comecei a escalar isso, né? Além das consultorias que eu dava para as empresas, para os profissionais, eu comecei a colocar esse meu conhecimento, essa metodologia que já era validada no offline com as empresas, nos cursos, nas mentorias. E aí hoje já são mais de 5.000 mulheres, né, alunas mentoradas, que tiveram seus negócios, suas carreiras transformadas por meio do branding. Gente, que legal, Ju. Oi, Ju, e branding é uma expressão que ela causa, às vezes, uma confusão, né? As pessoas confundem branding com marketing. O que pra você é branding? Qual que pra você é o conceito, assim, de branding? Ótimo. Existe o conceito e existe uma analogia que eu gosto de falar para simplificar. Eu acho que dá pra gente começar com a analogia para deixar mais simples, às vezes, pro pessoal também que não sabe, não conhece ainda, né? Mas branding, de forma simples, é a diferença de você pagar R$20 num café da Starbucks ao invés de pagar R$1,50 num café da padaria da esquina, né? Branding é a diferença de você pagar R$15.000 num iPhone ao invés de pagar R$1.000 num celular, num outro celular, né? Branding é o que torna o iPhone não um smartphone, mas o iPhone, né? Branding é o que faz as pessoas pagarem mais caro numa camiseta da Nike, ao invés de pagar numa outra camiseta que às vezes tem o mesmo tecido, que é a mesma qualidade, é basicamente o mesmo produto, mas tem o símbolo da Nike ali. E isso representa algo. E aí, quando a gente traz isso para as profissionais, para as mulheres, para profissionais autônomas, liberais, empresárias, a gente fala de um público que quer pagar mais caro para fazer parte do seu ecossistema, porque aquilo diz algo sobre ela, porque aquilo diz algo sobre quem ela é. Então, a gente constrói esse desejo de pertencimento, ao ponto das pessoas pagarem mais caro, porque elas querem o seu nominho ali. Assim como as pessoas pagam mais caro porque elas querem usar o símbolo da Nike, elas querem dizer que você é a mentora delas, elas querem dizer que fazem parte do seu grupo, que fazem parte da sua comunidade, porque é como se fosse um selo para elas, né? Os jogadores, as pessoas do esporte, quando eles usam a Nike ali, isso diz sobre o quão excelente eles são, isso associa eles a campeões. A mesma coisa acontece com as profissionais, quando a gente fala do branding pessoal. Quando uma pessoa entra, por exemplo, lá no nosso grupo da mentoria, é muito interessante porque às vezes elas colocam assim, as carinhas chorando, falando a realização de um sonho, postam nos stories, falando realizei o sonho de entrar na mentoria. Isso por quê? Porque isso diz algo sobre ela, para ela e para as outras pessoas também. Isso é o branding. Quando você fala de sensação de pertencimento, né? A gente conversa muito sobre isso aqui, porque essa sensação de pertencimento, ela tem muito a ver com comunidade também. E quando você faz parte de uma comunidade, você se sente pertencente a algo e as pessoas te olham. Quando você faz parte dessas comunidades, pode ser uma comunidade como o DIG, pode ser eu ter um iPhone, que eu faço parte da comunidade da Apple. Quem tá de fora já te enxerga de uma forma diferente. Você já comunica algo fazendo parte dessas comunidades, né? Então, isso que eu acho que é o mais vibrante, assim, o mais interessante do branding. Porque a partir do momento que você tá ali com o seu branding pessoal e o seu branding de empresa em dia, você consegue comunicar de uma forma muito mais eficaz para o seu cliente, para as pessoas que estão com você, o que você de fato é. E as marcas, né, Ju, tem cada vez mais usado desse conceito da comunidade junto com o branding. A Apple hoje, acho que é a maior expoente disso que a gente tem mundialmente. Nós três aqui temos iPhone. E se alguém falar pra gente comprar um de outra marca, a gente vai se sentir até ofendida. Por quê? Porque a gente comprou a ideia da Apple. E isso é muito valioso. E muitas vezes, pessoas que têm empresas pequenas, a gente tem muitas empresárias lá no DIG que ainda não têm empresas gigantescas, tem empresas menores, e aí elas ficam, mas eu não sou uma Apple. Mas é possível construir um branding
em volta da sua marca que faça com que as pessoas queiram consumi-la cada vez mais, mesmo você sendo pequeno. E você, como uma grande especialista nesse assunto, eu queria que você começasse assim, depois a gente já entendeu o que é branding, e agora eu queria que você desse assim, um compilado de como que as marcas que ainda não são exponenciais, como que elas podem explorar esse universo do branding. Ótimo. Isso é muito bacana, quando você estava falando assim, de que quando a gente está usando, né, uma marca, por exemplo, a gente está com o celular da Apple, isso pode dizer algo sobre nós. E tem algo além também. Eu gosto de falar que o branding, ele é O branding, ele é como se fosse uma garantia. Ele torna o nome uma garantia. Então, eu compro da Apple e eu sei que vai ser bom. Eu não preciso entender de telefone para decidir o que eu vou comprar. Então, o branding, ele é um facilitador de tomada de decisão. Então, uma pessoa, quando ela olha um profissional, ela não precisa entender sobre aquela área para conseguir escolher de forma técnica aquele profissional. Então, ela não precisa entender sobre dermatologia para conseguir escolher qual dermatologista ela vai, que é a melhor. O branding, ele facilita essa tomada de decisão para que ela possa bater o olho e falar assim, não, ela é a melhor. Olha o que ela representa, olha isso que ela está trazendo aqui no conteúdo, olha isso que ela está falando, olha a força do nome dela, o que o nome dela representa. Então, isso traz pra gente um conforto no dia a dia para as nossas pequenas escolhas do dia, porque a gente não consegue ser expert em tudo. A gente não vai ser expert em tudo. Então, ele facilita isso. E aí, de forma prática, né, pensando da gente começar a aplicar o branding, assim, principalmente para quem está começando, né, a carreira, os negócios. Primeira coisa é entender que sim, né? Tudo comunica. Então, começar a estrategicamente comunicar os sinais a partir das 3 comunicações. Eu gosto de falar da gente sempre trabalhar as 3 comunicações. Então, a gente une a comunicação verbal, que é aquilo que a gente diz, a forma que a gente diz, construindo ali narrativas de valor, com a comunicação paraverbal, que é o tom de voz, que é a emoção que a gente acessa nas pessoas, com a comunicação não verbal, que é a imagem, a postura, os gestos, o olhar. E aí, no branding, o que a gente faz? A gente entende que nós não somos um elemento só. Então, às vezes, as pessoas, né, elas até, de repente, aprenderam a usar um terninho. E elas colocam um terno e elas acham que aquilo vai trazer força para elas. Mas, na verdade, o tom de voz delas transmite jovialidade, a mensagem que elas estão trazendo não comunica credibilidade, a forma que elas contam a história delas não está trazendo conexão, não está trazendo admiração. Ou então elas escutaram assim, eu preciso gerar conexão. Então, eu preciso contar minha história, né? Que eu acho que, assim, todo mundo já tem uma ideia que precisa contar a sua história. E, às vezes, a pessoa tem uma história maravilhosa, mas ela não sabe criar uma narrativa de valor para gerar conexão, identificação, admiração, né? E principalmente desejo na outra pessoa dela investir naquilo que você oferece. Então, no branding a gente constrói isso, né? Eu gosto de falar que a gente constrói narrativas de valor, que é tudo que você vier trazer para as pessoas, elas enxergarem muito valor naquilo, naquela mensagem, naquilo que você tem ali para trazer. Então, acho que começar observando essas três comunicações, sabe? Legal. E passa por um autoconhecimento também, né, Ju? Porque pra gente ir... E a gente fala isso muito com muitas mulheres que a gente passam pelo nosso caminho, Ju, a gente vê que precisa de um trabalho mental, assim, primeiro, sabe? Dessa mulher se ver nesse lugar de valorização, dela falar, pô, eu mereço isso, sabe? Eu sou capaz. A gente, muitas vezes, menospreza as nossas conquistas, a nossa história. A gente fala, eu não tenho nada, mas o que vão... Como assim a minha história, né? Outro dia eu tava falando isso também. Eu falei, gente, eu tenho uma história muito linear. Assim, eu não tenho... a gente... Quem trabalha com digital, né? O pessoal que sempre vinha no digital trabalha com a gente, fala assim... Não, Nath, mas vamos construir sua jornada do herói? Eu falo, gente, eu não tenho a jornada do herói, sabe? Eu não tenho uma... Eu não tenho ali nada na minha vida que foi uma coisa que... Enfim, que deu um... Mas eu tenho a minha história. Eu tenho por você. A Thiaga tem. É porque eu tenho, entendeu? Usamos a jornada do herói da Thiaga. Mas assim, no meu caso eu não tenho. Mas, aí eu muitas vezes colocava assim, mas o que eu tenho pra falar da minha história? Mas quando a gente se vê nesse lugar de falar assim, poxa, mas tem muita coisa legal na minha história que faz eu ser quem eu sou, a Bruna ser quem ela é, e você... a Ju ser quem é, enfim. E eu acho que passa um pouco por isso, né, Ju? Da gente primeiro se olhar, assim, eu acho que com o amor, né? A gente vê isso tão forte que a gente pergunta, assim, pra muitas mulheres, qual que é seu sonho? O que você é boa? Eu não sou boa em nada, a pessoa nem sabe
com o que ela sonha, sabe? Eu acho que se coloca nesse lugar, assim. Perfeito. Primeiro a gente precisa ter esse olhar de valor para depois mostrar o valor, né? Eu gosto de falar que ser é mais importante que parecer, mas parecer quem se é também importa muito. Então você precisa primeiro enxergar o valor que existe e aí também tem uma prática nisso, né? Então eu tenho muitas mentoradas que às vezes chegam para mim e falam assim: Ju, mas olha, isso que eu faço aqui é muito simples. Hoje mesmo, vou até dar o exemplo de hoje, que eu tava com uma mentorada e ela falou assim: Ju, eu tô com um cliente dessa área que ele não... O que ele faz ele vende isso. Eu falei, não. Existe um problema no mundo que ele está ajudando a curar. Aí ela falou, que tipo de problema? Aí eu falei, existem pessoas que estão sofrendo por uma dor, estão sofrendo por algo, e ele está se levantando para ajudar essas pessoas. E aí isso começou a mudar completamente a narrativa, como ela enxergava aquela situação, como ele enxergava o trabalho dele e como as pessoas passaram a enxergar também aquele trabalho dele. Então, uma forma também da gente começar a olhar para a nossa história, para os nossos diferenciais, é começar a pensar assim, existem pessoas precisando da gente. Existem pessoas, como por exemplo aqui o DigCash, existem pessoas que elas nunca tinham tido contato com branding, por exemplo. Sim. E elas estão tendo porque vocês se levantaram, vocês decidiram investir nesse podcast, vocês decidiram investir em uma convidada, em trazer uma convidada aqui para trazer essa informação para essas mulheres. Às vezes, pessoas que estão querendo desistir estão acompanhando, estão assistindo esse podcast aqui. Às vezes, pessoas que estão querendo jogar tudo pro alto. E aí, ela assiste um podcast de vocês e ela muda completamente a vida dela. E ela pode se reerguer e ela pode construir um império. No começo da minha carreira, eu escutei algumas pessoas, quando eu comecei a trazer o branding pro meu conteúdo, umas pessoas muito próximas, assim, de dentro de casa. Não escutei, na verdade, elas estavam falando de mim num grupo do WhatsApp e zombando, assim, do meu conteúdo. E falando assim, quem ela pensa que é pra falar de branding? Ela não é lá da advocacia? E eram amigas super próximas. Então, na época, quando eu descobri por outros, por terceiro, foi uma facada pra mim. Imagina se lá naquela época eu tivesse desistido. Aí eu olho hoje pras minhas mentoradas, eu tenho mentorada, gente, que não tinha mesa dentro de casa, não tinha cadeira dentro de casa. E hoje ela fatura R$1 milhão depois que ela entrou, depois que ela fez o método OSO, depois que ela fez mentoria. Imagina se eu tivesse desistido lá atrás. Talvez ela nunca teria conseguido, entendeu? Então, a gente persistir, a gente insistir, a gente fazer o que a gente faz, a gente levar a nossa mensagem, tem um propósito que é maior do que nós mesmos. Eu acredito muito que o nosso propósito é maior do que a gente mesmo, sabe? Então, começar a enxergar isso, começar a enxergar o quanto nós podemos mudar o mundo, o quanto nós podemos ajudar cada pessoa, né? E a gente fala de mudar o mundo, às vezes parece algo muito grande, mas a gente muda o mundo quando a gente muda o mundo de uma pessoa. Com certeza. Quando a gente faz a diferença na vida de uma pessoa, né? Ô, Ju, eu até arrepiei com você contando sua história. Ontem eu até brinquei no grupo do DIG, que eu falei assim, gente, a maior faculdade de empreendedores do Brasil é o direito, porque assim... O que tem de gente que larga o direito para empreender é brincadeira, né? É o meu caso, né? Foi o seu também, e de várias mulheres. Mas quando você conta a sua história, é muito louco, porque eu vejo muito a nossa história nesse lugar também, né, Bru? Porque a gente começou a fazer o nosso movimento, e quando a gente viu a transformação na vida das mulheres que estavam, de alguma forma, sendo tocadas por coisas que pra gente às vezes eram óbvias ou pequenas, e a gente começou a receber muito esses relatos, falando assim, gente, vocês estão entendendo o que foi esse encontro do DIG pra mim? Vocês estão entendendo o que foi escutar isso? Não. Vocês estão entendendo o que foi estar naquele lugar ali pra mim? Não. E quando isso moveu a gente de uma forma, né, Bru? Sim. Porque é uma transformação, quando você vê ele muito próxima, você fala assim... Putz, cara, que mágico isso. E eu não posso parar, né? Exatamente, que maravilhoso, não posso parar. E é isso, né? E as pessoas muito próximas, é muito doido isso, né? E se a gente não tá bem, se a gente não tá muito firme ali do que a gente tá fazendo, a gente vai desistir. Porque as pessoas próximas, elas vão te zoar. Assim, nossa, o povo me zoava muito dentro da minha empresa. Amigas próximas, assim, olha lá, a Nath, lá vem com esse papo dela. As minhas amigas da época da escola são tudo concursadas, procuradora do estado, a outra são médicas. Então elas olham assim, elas falam, Ju, enlouqueceu, né? Tá doida. Hoje em dia não, mas na época, né? Hoje em dia elas
elas são os amores, super apoiam. Mas na época, elas me davam com uns toques, assim, tipo, Ju, você tem certeza? Tipo, você tem uma carreira surreal na advocacia, você vai largar isso? Só que era o meu sonho, assim, foi o que mexeu com o meu coração. E a gente precisa acreditar nisso. E é muito legal, eu também tinha uma carreira corporativa aí estável e promissora que eu abri mão em função do DIG. E a gente tem que ter muito dentro da gente, assim, e acreditar muito onde a gente quer chegar, para nesses momentos a gente ser forte o suficiente e bancar o que a gente acredita. Porque na história do DIG mesmo, outras mulheres poderiam ter tido essa ideia e ter feito o que a gente fez. Mas nós que fizemos. Então, assim, se nós que fizemos e as pessoas reconhecem a gente como líderes dessa comunidade e desse movimento, a gente tem que se enxergar assim também. E hoje a gente se enxerga. Mas lá no início, é muito difícil você conseguir ver isso, né? É preciso coragem, né? Não é à toa que o nome do meu método é método Ouse, porque eu vejo assim, uma ideia, gente, não vale nada. Uma ideia sem ação não vale nada. Agora, uma ação pode valer milhões. E o que eu mais vejo são mulheres que chegam pra mim assim, falam assim, Ju, eu tenho um monte de ideia, mas eu não consigo executar. Ju, eu tenho um monte de ideia, mas eu tô travada. E aí, por que isso acontece? Essa falta de coragem e a falta de clareza também. Onde eu quero chegar? Por que eu quero chegar aqui? Então, quem que eu quero, sabe, ajudar? Eu tenho um propósito muito claro na minha vida. Eu não vou parar enquanto tiver alguém perto de mim que precisa de ajuda. Pra mim, um dos maiores marcos, assim, na minha carreira foi quando eu tava passando, assim, na portaria do meu prédio. E aí, o porteiro, ele tava com os olhos cheios de lágrima. Aí, eu perguntei pra ele, eu falei, o que aconteceu, seu Geraldo? Aí ele, não, nada não, dona Juliana, não quis falar. Eu falei, não, pode me falar, o que aconteceu? Aí ele desabou de chorar, ele falou assim pra mim, não consigo pagar a escola do meu filho, eu tinha prometido pra mim que eu ia pagar uma escola particular pro meu filho, era o meu sonho. Eu virei pra ele e falei assim, pode ficar tranquilo, eu vou pagar a escola do seu filho. E isso foi algo que, assim, foi onde eu enxerguei o propósito do meu trabalho, sabe? Quando a gente cresce o nosso negócio, quando a gente cresce a nossa empresa, quando a gente faz o que a gente consegue ajudar mais pessoas, a gente tem mais recursos para ajudar a vida de mais pessoas. E eu, particularmente, eu sou uma inconformada, sabe? Eu vejo pessoas com dificuldade, eu vejo pessoas familiares que às vezes não têm uma condição boa, eu não consigo me conformar. Eu não consigo olhar para eles e falar assim, tudo bem, cada um com seus problemas. Eu não consigo, sabe? Eu olho pra eles e eu falo assim, o quê? Eu tenho um celular na mão, saúde, consigo falar, consigo escrever, consigo aprender as coisas, eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor, eu vou crescer sim a minha empresa, eu vou vender sim, eu vou fazer tudo que tiver direito, lançamento, funil, tudo, porque a gente tem que mudar o mundo das pessoas, sabe? A gente tem que fazer diferença na vida das pessoas. Senão, pra que a gente tá aqui, gente? E a gente fala, né, Ju, que trabalhar com propósito é maravilhoso. Quando a gente trabalha com propósito, a natureza provém. Mas, no entanto, é muita ralação, né, gente? Porque a galera vê aqui no podcast e vê, e assim... A gente outro dia, a gente até gravou pra poder postar. Não sei se ainda postou, acho que não postou ainda, não. O que o povo vê é isso. É a gente aqui no close, né? Mas é uma relação por trás, né? É uma entrega muito forte também. Porque não adianta também a gente só querer fazer, só ter a ideia, fazer. Tem que ter uma entrega, tem que ter clareza. E muitas vezes, né, Ju, a gente consegue ao longo desse caminho ter mentoras, como você é mentora, como o Diga que nós somos também. É uma escola de negócios que vai encurtar e que vai ajudar você a chegar mais rápido no seu objetivo. Mas é muito... Eu morro de rir lá, a gente faz parte de um grupo, né? Eu morro de rir da Leila, que ela fala assim, gente, não vai eu ralar na ostra, não. Ela fala muito isso. Eu passo mal de rir. Eu falo assim, gente, é muita ralação mesmo. Pra gente poder conseguir ter uma entrega que cada vez mais a gente vai alcançar mais mulheres, alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas, né, Ju? E tocar ali, transformar e ser agente ali de transformação mesmo. Mas falando em o que a gente vê e a ralação, né? O close. O close e o corre. A diferença entre o close e o corre...
A gente vai ter que contar isso aqui, foi uma conversa de bastidores que a Ju chegou aqui em BH hoje. E aí ela fez uma foto tão linda no aeroporto, uma foto linda, assim, que ela tava maravilhosa, chiquérrima, um céu azul atrás dela, uma coisa maravilhosa que, assim, digna de quem? Digna de uma mentora de branding. Exato. E aí eu vi a foto e falei, Nath, que linda essa foto. Nossa, Por que a gente não Por que tem a uma gente não tem uma foto foto desse aeroporto? assim, maravilhosa do aeroporto? Enfim. E aí chegamos aqui, conversamos com a Ju sobre a foto. E aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Porque, pelo que eu sabia, Ju tinha vindo pra BH sozinha. Só que a foto tava fotógrafo. Foto de fotógrafo. Aí eu, Ju, quem fez sua foto? E aí Ju vai responder. Uma pessoa aleatória, entendeu? Que eu peguei assim, eu cutuquei e falei, moça, você pode tirar uma foto minha aqui rapidinho? Dei meu celular ainda ensinei, ainda falei assim, olha... Dirigi. Lá falei assim, moça, você dá só uma licença, você pode só tirar uma foto minha aqui? Ainda falei assim, é porque eu tenho uma loja de roupas, entendeu? E esse look é da minha loja. Aí eu fui e mostrei pra ela. Eu fui lá, mostrei pra ela, peguei meu celular, a câmera, abri a câmera, chamei ela, falei, então, é porque eu queria que fosse bem daqui, porque aí fica nesse ângulo, a gente pega ali o avião, pega aqui, ó, a parte verdinha, a grama, e me pega também, tá? Aí você vai e pode apertar aqui o botão. E aí a moça foi, tirou, boa moça, você precisa ver, assim, boazinha, foi ótimo, tirou ali umas fotos. E eu já rapidamente postei. Isso! Já rapidamente postei. Rapidamente postou, pois uma pessoa direcionada é uma boa fotógrafa com um iPhone na mão. Mas assim, Vocês acham que eu não ia tirar a minha foto do aeroporto, gente? De Belo Horizonte. Um jeito. Você chegou aqui e é isso, sabe? É sobre... É exatamente assim, é sobre o seu propósito, o que é o seu negócio e o que você precisa saber para comunicar o que você precisa saber, não, o que você precisa fazer para comunicar o que você quer comunicar. Gente, a gente não pode dar desculpas, né? Quem dá desculpas nunca alcança lugar nenhum. E desculpas vão ter milhares de desculpas o tempo todo, o tempo inteiro. Se você pensar, pra vir aqui, pra vir pra cá, pra BH... 1 milhão de desculpas, um monte de coisas que eu tinha que fazer, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sempre vai ter. E eu acredito muito nessa personalidade executora. Que a gente olha pra todas as desculpas, olha pra todas as situações e fala assim, vou dar um jeito de acontecer, entendeu? Então eu tô lá no aeroporto, quero minha foto, vou dar um jeito. Se a pessoa virou pra mim e falou assim, olha, não vou tirar não, tá? Não tem problema nenhum. Vou lá e peço pra outra pessoa. E tem gente que acha que se recebesse um não, tem medo, né, de receber um não. Não, se eu recebo um não... Eu já não quero tirar não mais. Não, melhor não. Aí, de repente, tem gente que fala assim, ó, é um sinal, não é pra eu tirar não. É um sinal. Gente, pelo amor de Deus. Vocês acham mesmo que a gente com propósito, querendo ajudar as pessoas, transformar a vida das pessoas... Não vão acontecer um monte de coisa difícil pra gente não conseguir transformar a vida das pessoas? Vai acontecer um monte de coisa difícil. O nosso propósito é grande. Eu acredito muito que Deus nos usa, sabe? Pra transformar a vida das pessoas. Vocês acham mesmo que o inimigo não vai levantar aqui, vai levantar ali pra nos dar umas rasteiras de vez em quando? A gente tem que continuar firme. Tem que continuar firme, tem que continuar fazendo as coisas. Tem uma história um pouco engraçada, assim, quando eu fiz um dos meus primeiros lançamentos. Eu tinha feito o primeiro e tinha dado um monte de coisa errada. Eu falei, não é possível. Fiz o segundo, um monte de coisa errada. Eu falei, não tô acreditando nisso, não é possível. Eu acho que não é pra mim. Fiz o terceiro lançamento, tudo errado. Eu falei, não é possível. Aí o quarto lançamento, eu já fazia muito conteúdo, já vi umas pessoas querendo me lançar. Aí veio uma pessoa de São Paulo, fez uma reunião comigo lá, maravilhosa reunião. Porque aqui a gente faz 7 dias, múltiplos 7 dias com quem a gente lança. Eu falei... Então, peraí, vou pra aí, né? Vamos ver como é que vai ser. Cheguei lá, gravei o curso, tudo maravilhoso. Fiquei uma semana em São Paulo gravando o curso, gravando 1000 criativos. Fui lá pra Avenida Paulista, quase fui atropelada umas 1000 vezes na Avenida Paulista, fazendo criativo, assim, ó, falando, gritando que os carros passando, o microfone não pegava. Fiz um monte de coisa pro lançamento. Quando chegou na véspera do lançamento, o Facebook bloqueou minha conta. Totalmente. Não conseguia anunciar, tava tudo bloqueado. Assim, mas assim, no dia que era pra começar, entendeu? E aí, isso porque o gestor era super expert, não sei o quê, tinha uns contatos lá no Facebook, não conseguimos rodar um anúncio, não conseguimos. Aí eu fui e falei assim pra Deus, falei, Senhor, me fala, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer pra minha vida? É isso mesmo que eu tenho que fazer? E aí eu lembro assim que eu ouvi, sabe, em alto e bom tom, tudo que você tá passando faz parte da história que eu quero que você conte no final. Uma história que vai inspirar outras pessoas, uma história que vai ajudar outras pessoas. E aí eu falei, quer saber? Vou fazer esse lançamento mesmo assim.
Se der 10 pessoas na live, vou fazer porque eu vou treinar. Porque eu vou treinar. E aí eu lembro que eu compartilhei isso com a minha audiência. Fui bem franca, bem vulnerável no primeiro CPL. Compartilhei com a minha audiência. Falei, gente, é o seguinte. Aconteceu isso, mas eu decidi que eu sou uma imparável. Pode estar acontecendo o que for que eu vou fazer, vai acontecer. E aí eu convidei elas. Eu falei assim, topa ser uma imparável? Eu não sei o que você tá passando aí. Não sei se é, de repente, sei lá, um filho doente. Não sei se é uma briga com o marido. Não sei se é algum outro problema que eu imagino que vocês tenham muitos problemas. Eu imagino e eu entendo. Mas eu quero te convidar a ser uma imparável e acreditar nos seus sonhos. E diante disso, a gente virou um movimento tão lindo. E esse lançamento foi um dos lançamentos de maior recorde assim da história. É mesmo? Isso é muito legal, Ju. A gente fez 3 dígitos assim de forma orgânica. Foi muito Porque bacana. conecta, né? Conecta com a verdade das pessoas. Ainda mais assim. no digital, né? A gente tem essa sensação, né, do lançamento ser, né, nossa, já fez o primeiro lançamento, uau, e tal. E não é, gente. O lançamento é um por um que vai melhorando. E é desgastante. E arranca a alma da gente mesmo. Não, arranca, gente. O lançamento arranca a alma da gente. É, mas poucas coisas no mundo arrancam a alma como um lançamento digital. Mas é aquilo que a gente fala muitas vezes aqui, né, Ju, que quando a gente começa a empreender, né, quando a gente começa, igual você viu ali a transformação que você viu, aí você falou, uma loja foi chamando, uma outra loja foi chamando, nanana. E aí você empolga, né? Só que aí, no meio, vem os desertos e os assaltos, né? Que é o que fala muito no livro do Profeta, né? A Gabi é uma querida, ela é do DIG e ela tava falando um negócio tão legal essa semana, né? Sobre empresa. A gente ama tanto a nossa empresa que ela fala, gente, o que incomoda o empreendedor não é não ter férias, não é eu ser... Não ter 13º. Não ter 13º. É alguém falar mal da sua empresa, que você entrega tanto para aquilo, você luta tanto que alguém falar mal. Não, ela fala ainda mais. Ela fala que o problema não é a pessoa falar mal. O problema é a pessoa falar mal e ela tá certa. Entendeu? Exatamente. E ela pegar num ponto que de fato é um problema ali na sua empresa, um desafio ali que você tem que resolver e muitas vezes você sabe que você tem que resolver. Só que aí quando vem um cliente e te dá aquela... É duro, dói no coração mesmo. Porque a gente, né, a empresa é um filho ali mesmo. E tem uma coisa que é importante também, que a gente aqui tenta fazer ao máximo, é muito difícil, mas é não se apaixonar pela sua empresa a ponto de não conseguir ver os defeitos. E a gente precisa estar vendo os defeitos o tempo inteiro. E quando alguém de fora vê, é importante a gente não estar tão apaixonado, porque aí a gente consegue resolver. Porque se a gente estiver muito apaixonado, a gente nega. E não tá tão apaixonado pelo que a gente faz ao ponto de não estar disposto a mudar também. Porque eu vejo muito isso, assim, o mundo tá em constante mudança, assim. A comunicação tá o tempo todo mudando, as redes sociais estão o tempo todo mudando, a tecnologia tá o tempo todo mudando. E ainda existem muitos profissionais, muitos empresários, que eles estão naquele jeitinho que eles sempre fizeram. Então, eu vejo muito, assim, por exemplo, profissionais da saúde, empresárias que não querem trazer ali de forma mais estratégica o seu posicionamento no digital, né? Ou não querem falar ali nos vídeos de forma mais estratégica, porque elas têm aquele jeito de fazer delas, e aí não estão dispostas à mudança. Eu também lembro lá no começo, gente, tô cheia de histórias hoje, né? Mas ela te ama. Que bom. Eu lembro também lá no começo, que assim que eu trouxe o branding, né, pra minha comunicação, uma amiga da minha mãe, lá de um grupo dela, um grupo gigantesco, não é amiga não, colega do grupo, de grupo do WhatsApp, mandou um conteúdo meu e falou lá assim, acho que ela não sabia que minha mãe tava no grupo, falou assim, ih, essa daí tá perdida, me zombando de mim, de uma forma bem pejorativa. E aí minha mãe me contou isso, só que a minha mãe me contou assim, tranquila, ela falou assim, nossa filha, nada a ver, né, como é que ela manda essa mensagem? Só que você imagina, uma filha que ama os pais, que assim, né, a gente que tem carinho pelos pais, a gente quer dar orgulho pra eles, ver isso acontecer num grupo de uma mãe. E aí eu lembro que na hora, assim, durou uns 5 segundos, mas durou um segundo, assim, eu falei, meu Deus, que vergonha, será que eu tô fazendo, será que eu tô no caminho certo? Será que eu devo continuar? E aí, logo depois, passou alguns segundos, eu falei, cara, tá tudo o tempo inteiro mudando. A gente precisa normalizar a mudança.
Não tem problema mudar um pouco aqui, muda a forma de fazer aqui e testa uma coisa nova ali. Eu acredito que toda vez que as pessoas levam a mudança como algo ruim, como algo pejorativo, elas acabam inibindo outras pessoas que poderiam estar vivendo os seus propósitos, que poderiam estar ajudando milhares de pessoas, porque elas têm medo da mudança. Porque elas têm medo do julgamento em relação à mudança, elas têm medo de testar coisas novas, e aí por isso elas não crescem, elas não desenvolvem. Quando eu lancei minha marca de roupas, eu já tinha a empresa de infoprodutos muito grande, muito estruturada. Então eu tive medo, eu falei, poxa, eu vou tomar um tempo aqui, minha energia, e o meu tempo, se eu dedico um pouquinho mais de tempo aqui, eu faço muito mais dinheiro na empresa de infoprodutos. Será que eu construo isso? E aí, foi assim, foi muito bacana. Antes da gente lançar, a gente já vendeu muito, assim, no Pix, foi bem bacana. Deu muito certo porque ela já nasceu com uma marca pessoal estabelecida, né? Que eu basicamente trouxe ela para os meus seguidores, para as pessoas que já confiavam em mim. Mas eu lembro que muitas pessoas falavam assim, e se não der certo? E aí eu falei, e se não der certo? A gente aprendeu pra caramba. Imagina tocar uma empresa, imagina entender de fornecedor, entender de um universo novo, gigante. Imagina uma bagagem dessa, que incrível, quanto conhecimento tá aí. E eu sinto muito isso, as mulheres, elas têm muito medo de testar. Elas têm muito medo do novo. Então, eu não vou postar porque eu não sei se tá bom. Eu não sei se eu lanço uma mentoria porque eu não sei se vai dar certo. Não sei se eu faço uma live porque eu não sei se vai aparecer. Isso vai aparecer, gente. Aprendizado, né? Você tá testando, você tá validando ali uma coisa nova que livro nenhum vai ensinar. Experiência, a gente só, né? A gente aprende coisas em experiência que livro nenhum ensina. E a gente se dá uma importância também, né, Ju? É o que eu falo. Eu falo, gente, a notícia da manhã embrulha o lanche da tarde, sabe? As pessoas, o jornal, né? O jornal da manhã embrulha o lanche da tarde. Assim, as pessoas simplesmente elas vão falar de outra coisa. A gente fala aqui dos stories, né? Os stories não é um The Voice. Você não vai postar uns stories e a Ivete vai virar a cadeira pra você e falar assim, nossa, que stories genial e tal. Tipo assim, ninguém tá ali pra... Foi ótimo. Não é um The Voice. As pessoas vão passar, elas vão assistir, algumas vão se conectar, outras não, elas vão passar pra frente. Se acontecer alguma coisa assim, igual você falou assim, nossa, você viu fulano, entrou numa live ali, deu 5 pessoas. Gente, passou 10 segundos, ela tá falando de outra coisa e você perdeu a oportunidade, né, de construir. Eu fico assim, gente, se eu tivesse começado a falar o que eu gostaria e tal há tanto tempo, onde que eu ia estar hoje? Então, assim, o tempo passou. Agora, o que eu posso fazer com isso, né? Da onde que eu posso começar? E muitas vezes as pessoas acham assim, o digital tá saturado, já tem muita gente fazendo o que eu faço, né? No encontro que a gente tava, né, Ju, a gente participou de um encontro de um grande player do mercado digital, que eu nunca tinha ouvido falar nele. E aí, na hora que eu peguei e falei isso, eu falei assim, gente, eu nunca ouvi falar nessa pessoa. Aí, sabe qual foi a frase que você falou pra mim, Ju? Você falou assim, nossa, gente, olha como que o digital ainda tem muito pra crescer. Olha como que as pessoas ainda tem muita gente pra chegar, sabe? Olha como que ainda tem espaço. E na hora que você falou isso pra mim, eu falei, gente, é verdade, né? A gente às vezes fica assim, eu não vou falar, eu vou falar sobre marketing. Tem fulana que tá falando sobre, enfim... mas Exato. as pessoas vão se conectar, né? Com você, com a sua história. Toda hora tá nascendo uma pessoa nova que faz muito sucesso. E o digital é muito impressionante, como ele é democrático. Eu tava conversando isso com uma mentorada minha que é juíza. Gente, presta atenção nisso. Ela é magistrada e ela tá lançando agora a mentoria dela. Ela entrou na minha mentoria pra lançar a mentoria dela de inteligência emocional. Ela é um gênio, assim. E aí ela foi falando pra mim, assim, nossa, Ju, é tão estranho. Eu vejo umas meninas novinhas que às vezes nem fizeram faculdade e colocam lá faturando milhões. E será que é verdade mesmo? Aí, imagina, gente, a cabeça, né? A pessoa estudou muito pra conquistar tudo que ela conquistou. Uma carreira de muito sucesso. Mas ela estudou muito, ela ralou muito. E aí ela viu uma pessoa novinha que com o celular na mão não fez nem faculdade, está faturando milhões. Meio que dá um tilt assim na cabeça, né? Porque aí eu até converso muito isso com ela. O digital é muito democrático. E a gente tá então, o tempo inteiro nascendo pessoas novas, nascendo pessoas de sucesso. E é muito rápido. E é interessante isso que você falou da live, porque às vezes a gente olha assim, deu poucas pessoas na live, né? Mas você não imagina o tanto que essa pessoa tá vendendo. Como engana. E eu vivi isso agora nesse lançamento, esse último lançamento foi muito interessante, assim. Eu até conversei muito com outros estrategistas que fazem lançamento, porque eu tive uma quantidade de pessoas na live que foi assim,
um oitavo de gente que entrou na live de lançamento, nas lives do lançamento, na primeira live. E normalmente o que acontece? A média do mercado de conversão é até 2%. Você tem 2% de conversão normalmente num CPL ao vivo e você tem 1,5% num CPL gravado. Então você imagina, normalmente as pessoas convertem 2% de pessoas que estão ao vivo na primeira live. A gente tinha 1/8 de pessoas ao vivo, o número de pessoas que compraram. Deu pra entender? Deu. Então, assim, a quantidade de pessoas que entrou foi 8 vezes maior do que a quantidade de pessoas que estavam ao vivo no CPL. E por que... Qual foi a minha análise, assim, em relação a isso? Tá o tempo... O mundo digital tá o tempo todo mudando. Então, eu acredito que as pessoas, elas assistem live. Mas elas estão ali observando você, ó. Elas estão olhando os seus conteúdos, elas estão olhando os seus stories, elas estão vendo os seus vídeos, elas estão vendo o seu canal no YouTube, elas estão vendo os seus podcasts. E elas estão sendo já ali convencidas, no sentido de já estão sentindo confiança, já estão sentindo segurança, credibilidade, já estão vendo que você é uma pessoa diferenciada. E às vezes ela nem vê o lançamento. Ela nem vê o lançamento. É, pra ver ali, porque tem muita gente que é o famoso voo de galinha, né, Ju? A pessoa faz um ali, desaparece, não entrega nada. Tem muito. Então, e as pessoas já entenderam isso, né? Que tem pessoas que realmente, gente, como tudo na vida, como qualquer profissão do offline também, que são pessoas que são charlatãs mesmo e que não vão entregar. E o digital, ele colocou luz nisso, mas que, né, a vida no offline também tem isso. E é o que você falou, a pessoa que tá vendo ali, você tem quantos anos que você tá fazendo isso, Ju? Lançamento, tem quantos anos que... Demorou quantos anos, Ju, pra você chegar aí em 3.000 mentoradas que você já teve? 5.000 alunas e mentoradas. É, que você já teve. Foram quantos anos? São quantos anos aí? Tem 3 anos que eu tenho o método OUSE. Foi um ano depois da pandemia. Nossa, a pandemia Ju, foi muito rápido. A pandemia foi em 2020. 2020, né? Eu lancei... Foi março de 2020? Ou 2021? 20, né? No final de 2020 que eu lancei o método OUSE. Então vai fazer 4 anos agora, no final desse ano. Mas muito rápido, né? Ju, o legal do digital é que porque assim, eu acho que o digital, ele trouxe vários caminhos até o dinheiro, né? Antes, a gente tinha um caminho muito menos democrático pro dinheiro do que a gente tem hoje. Antes era assim, ou você nascia numa família rica, e geralmente era esse o método, né? Você nascia numa família já bem, aí você estudava, fazia uma faculdade, entrava numa empresa e ganhava dinheiro, ou então fundava a sua empresa. Mas com a internet, gente, não precisa ser esse caminho. Existem diversos outros caminhos. E a gente tem que estar aí pra cada vez mais impulsionar que mais pessoas tenham acesso ao dinheiro, independente do caminho que ela seguir. Então, eu entendo a sua mentorada. No entanto, eu acho que ela tem que abrir a mente para entender agora. Que, né, que, gente, o dinheiro aqui agora, ó, o dinheiro tá pulverizado. Tem várias formas de conseguir. Isso é legal demais. Isso é muito... Tem várias formas da gente passar a nossa mensagem, né? Sem dúvida. Ô, Ju, e aqui a gente ama dicas. Como que você fala, assim, para uma pessoa que já quer aumentar a percepção de valor dela? Enfim, seja na empresa dela, nos clientes, que dica que você dá para essas pessoas que já entenderam que elas precisam de investir, que a imagem pessoal, a marca pessoal é muito importante. Independente se empreende ou não, como que aumenta essa percepção de valor, assim? Ótimo. Tem várias dicas, né? Vou falar uma primeira aqui. Aí vocês vão falando, aí o tempo eu vou soltando as dicas. Tá. Mas a primeira, que eu acredito que talvez seja, assim, como elas podem já começar, é trazendo os diferenciais, né? A maioria das profissionais, das pessoas que trazem conteúdo no digital, elas trazem ou uma informação técnica, ou algo que alguém já falou. E aí, isso acaba trazendo um conteúdo muito batido ali, um conteúdo que é igual ao que outras pessoas da área delas também falam. Então, torna elas mais do mesmo. E o problema de tornar elas mais do mesmo é que elas se tornam profissionais commodity, né? E commodity é aquele arroz ali na prateleira do mercado que, dentre as principais marcas, você escolhe a que tá mais barata. E numa semana você escolhe uma, na outra semana você escolhe outra e tanto faz.
E aí o problema disso é que você entra numa guerra de preço, né? Então aí o profissional, ele não consegue aumentar a percepção de valor, pelo contrário, ele fica lutando ali pelo preço. Então ele pode até ter a agenda lotada, mas cobrando baratinho, aquele desespero. Eu tenho muitas mentoradas assim, médicas, que elas falam, Ju, eu vou desistir da medicina porque eu não tô dando conta da quantidade de pessoas que eu tenho que atender de 15 em 15 minutos por causa do convênio. Então elas lotam a agenda, mas cobrando baratinho. Por quê? Porque a pessoa olha, o paciente olha e vai falar assim, vou na mais barata, já que são iguais. Uhum. Então, quando você traz seu diferencial, você dá razões para as pessoas pagarem mais caro. E aí, quais seriam esses diferenciais para tornar mais prático aqui, né? Para o pessoal já poder anotar. Então, os diferenciais seriam, primeiro, né, as nossas histórias. E aí, eu gosto de falar que existem as macro-histórias e as micro-histórias. Então, tem as histórias grandes da nossa vida, então a história de carreira, a história do nosso negócio, a história da nossa família. E tem as micro-histórias, que são as histórias do nosso dia a dia. Então, um atendimento, algo que a gente viveu, algo que a gente está passando aqui, que a gente está vivendo, que viveu no dia, que viveu com um cliente, um paciente. Trazer isso já é um grande diferencial, as pessoas precisam trazer mais isso. Outro diferencial também, além das histórias, são os nossos valores, as nossas crenças. E aí não necessariamente algo relacionado à religião ou política, não precisa, mas algo relacionado à forma que a gente enxerga o mundo, né? Às nossas opiniões, tudo isso são os diferenciais, que são os aspectos pessoais, né? Se a gente olha para dois profissionais que são da mesma especialização, o que faz a gente escolher um em detrimento de outro? São os aspectos pessoais. Se eles têm a mesma informação, se eles são formados na mesma faculdade, na mesma escola, vai ser quando a gente sente assim, a gente fala, nossa, senti uma confiança nela, senti uma segurança nela. São os aspectos pessoais e as pessoas precisam saber trazer isso. Muito legal. Oi, Ju, a gente tem aqui uma empresa que acredita muito no empreendedorismo feminino, uma super parceira nossa, que é a Buzer. E a Buzer, ó, gente, para quem não sabe, eu quero ler aqui para eu não errar, exatamente porque temos código de desconto, Thiago? Temos, claro. Temos código de desconto para quem quiser viajar, para essas mulheres que quiserem aí, ó, viajar esse Brasilzão. É só colocar DIGBUZER para ter 20% de desconto. 20%, Thiago. É muito, gente. Faz uma super diferença. Demais na primeira viagem. E com a Buzer você encontra seu destino de uma forma muito fácil, muito prática, no site, no app. E aqui falando sobre caminhos, assim, né, Ju? Qual que é o caminho que hoje você vê que você está trilhando, o caminho da sua metodologia, do Woze, da sua vida, que você está aí buscando, né? Pensando aí para frente? Os objetivos? Da sua empresa, de como que tá, qual que é o caminho que você está trilhando aí, Ju? Você já falou do seu propósito que você tem, né? Mas qual o caminho que você está trilhando aí? Hoje eu tenho... Buscando, né? Seria mais de forma mais profissional ou propósito pessoal? Ju. O que você quiser. Aqui você é livre. Entendi. Eu tenho um propósito muito grande de ter grandes empresas para poder contratar mais pessoas, para dar dignidade para elas, para dar empregos para elas. Então, hoje eu tenho uma empresa de roupas, hoje eu tenho a minha empresa de educação. A minha empresa de educação hoje, ela tem os cursos, que são os cursos mais em conta, né? Os cursos de mais acesso, para a gente poder dar acesso de branding para pessoas que não têm condições. Mas também a gente tem os produtos high ticket, os high-end, né? Então, a gente tem hoje um grupo grande de mentoradas, tanto da mentoria em grupo quanto da mentoria individual. Nós temos uma comunidade também, né? O Método Woze, que é uma comunidade de mulheres que se ajudam, que se auxiliam. E eu vejo assim, o caminho que eu quero trilhar é o caminho de transformar a vida das pessoas, né? Com as minhas empresas. Eu já tive alguns convites, assim, para lançar outras empresas, e acredito que assim, a empresa, ela é capaz de mudar, né, o Brasil. O empreendedorismo, ele é capaz de transformar a vida das pessoas, de gerar mais empregos, de mudar a realidade da vida das pessoas. Então, eu acredito muito nisso, assim, quando eu penso no futuro, eu imagino com várias empresas lindas transformando vidas. Arrasou. Maravilhoso, Ju. Arrasou. E hoje a gente tem também aqui um quadro clássico nosso, né, Thiago? Sim, muito clássico. É um clássico que é o nosso quadro Avião Plotado. O que é o nosso quadro Avião Plotado, Ju? Quando a gente começou o DIG, a gente falou assim, não, porque quando a gente tiver o nosso avião Confia Mulher, isso, gente, tá? 5 anos atrás, tinha nada. Né, Thiago? Tinha só uma ideia. Não, mas a gente já executava. Sim. A gente, sim.
Antes do DIG virar, né, o que hoje também a gente está num momento super especial do DIG, né, Ju? Você falou, a gente não conseguiu entrar aqui no assunto do high ticket, né, mas hoje a gente tem também no DIG soluções que são para mulheres que estão começando, que é a famosa eu presa, que está precisando ali de olhar mais para o marketing, para vendas. A gente tem um outro produto que ele olha mais para gestão de pessoas, que é quando você consegue, quando entra o dinheiro, né, gente, você faz o quê? Contrata gente, porque ninguém constrói nada sozinho, né? A gente sempre, para construir algo grandioso, né? Porque assim, as pessoas conseguem construir algo sozinho, sim, mas para você construir algo grandioso, que você vai conseguir tocar muitas e muitas Sozinho pessoas, não dá. você vai precisar de ter gente ali. Então, o nosso produto... E a gente tem também o nosso Mastermind, que a gente consegue ali reunir mulheres que já estão à frente de empresas, que elas já têm, como você falou, tem 20 funcionários, seus desafios são diferentes, né? Mas eu me perdi aqui, Thiago. Mas é que você tá falando do início. No início, a gente tinha o avião plotado. Isso, exatamente. Porque assim, eu vou lá na frente, aí eu me perco. Voltou, mas a gente volta. A gente volta. Né? Maravilhosa. Amei essa dupla, se completam. Amei, Gente, eu maravilhosa. de outro mundo. Lindas, maravilhosas. Amei. A gente já fez um mapa astrológico, a gente é assim, ó, os opostos complementares, né? Opostos complementares. Ai, eu exato. amo, gente. É assim que dá certo, a dupla perfeita. Total. Eu amo. Essa tem que Se tivesse duas natas ou duas brus, a gente enlouqueceria. Total. E aí, Ju, a gente lá no início falava assim, não, porque quando a gente vê o nosso avião plotado, um avião mesmo, não é um avião de brinquedo, não. Nosso avião plotado com Fê Mulher, nós vamos botar as mulheres tudo lá dentro e a gente vai viajar. E o avião representa pra gente liberdade, sabe? Liberdade de escolha. Ele representa muita coisa pra gente. E a gente tem o nosso quadro Avião Plotado, que é esse sonho nosso, né? A gente ter ali e botar, e aí você vai com a gente, Ju Grandinha vai também, a Ana, vai todo mundo. Então, o que hoje pra você, Ju, é o seu avião plotado? O seu sonho? Meu sonho? Pessoal, profissional. O que é seu avião plotado que você pensa e fala assim, nossa, uau, quero meu Ouse na Times Square, ou então quero sem limites, é um sonho sem limites, assim. Sem limites. Eu quero ter uma escola, assim, de branding, de posicionamento, de marketing, que vai ajudar mulheres do mundo inteiro, que a gente tenha sedes, assim, uma na Europa, uma nos Estados Unidos, não uma na Europa, uma em Paris, uma em Milão, uma em Saint-Tropez, pra gente poder pegar o avião de vocês e ir lá passar um tempinho na praia, entendeu? Isso. Uma no Japão, outra na Coreia, outra sede lá do ladinho de Harvard, que a gente vai estar assim, ó, junto, concorrendo, entendeu? A gente vai ter uma... Concorrendo com vários... Exatamente. Com Columbia, todas as Ivy Leagues, a gente vai estar ali, ó, no meio. E aí... Mas eu imagino mesmo, assim, meu pai, ele é professor, e ele tem escolas, né, em Brasília. Então, eu acredito muito que eu tenho um pouco disso desde criança, porque eu vejo meu pai chegar em casa, desde novinha, extremamente entusiasmado. Meu pai, ele ama, eu não consigo não falar, assim, dele, quando eu falo sobre escola e montar várias sedes. Porque ele ama ver... Ele sempre chegou em casa assim, ó, amando, falando... Você não tá entendendo o que aconteceu hoje? Um aluno perguntou isso, um aluno perguntou aquilo. E foi super divertido. E teve empolgadíssimo, assim. E sempre trabalhou muito, mas assim, empolgadíssimo. E eu vejo, assim, o quanto que é gratificante a gente... disseminar conhecimento no mundo, o quanto que transforma não só as pessoas, mas nos dá esse senso de propósito, de sermos úteis, de vermos as pessoas mudando a vida delas. Uma das coisas que eu mais amo hoje em dia, assim, quando eu dou as mentorias, né, é ver a pessoa falar assim, eu até não falo tanto, assim, dos valores das minhas mentorias no Instagram, porque tem algumas pessoas que assustam. Mas eu acho que aqui a gente tá falando de claro, pessoas que entendem, assim, né? Mas a minha mentoria individual é 75 mil. Aí, quando uma mentorada minha fala assim, eu investi 75 mil e voltou 1 milhão. Pra mim, isso é, assim, uma das coisas que mais brilha meus olhos. E aí, o melhor, pra mim, mais do que isso, é quando elas falam assim, eu vendi pra uma outra pessoa e essa pessoa faturou 1 milhão. Porque aí a gente tá criando um ciclo de mulheres que são transformadas e transformam outras mulheres. Então, a gente tá o tempo inteiro, uma transforma de cá, outra transforma de lá. No meu último evento presencial, inclusive, quero vocês lá em Brasília, em junho. Iremos. Vocês vão lá, pra lá. A gente tem a entrega dos troféus, né? Das mentoradas. Aí teve uma mentorada que subiu 300 mil de troféu e tal. Aí, recebendo o troféu, emocionadíssima, falou...
queria só convidar aqui rapidinho, Ju, você me dá uma licença? Porque eu sei que você vai deixar. No meio do negócio. Falou, eu te conheço, eu sei que você vai gostar disso. Queria só pedir aqui pra minha mentorada vir. Aí a mentorada dela subiu, falou, faturei 200 mil. Ela tinha faturado 300, a mentorada 200. E no microfone ela falou, e meus mentorados hoje estão faturando 100 mil. Aí foi coisa mais linda, assim, de emocionar mesmo. A gente encheu o olho de lágrima. Por quê? Porque é esse ciclo de... A gente transforma uma vida, essa vida transforma outra vida e transforma outra vida. Então, pra mim, assim, esse é o meu avião, né? Esse é o meu... Maravilhosa. Esse é o meu grande objetivo de vida. É lindo ver você falar. Seus olhos brilham, Ju, dá pra gente ver que é verdadeiro, assim, muito legal. E, Ju, pra gente finalizar, porque passa muito rápido, né? Voa esse tempo aqui. A gente tem uma pergunta clássica aqui também, que é pra gente finalizar com chave de ouro aqui, o DigCast, que é a seguinte. Se a Ju, de 20 anos, entrasse por aquela porta, o que você diria pra ela? De 20 anos? Adorei essa pergunta. Muito boa. Eu diria pra ela assim, ouse. É maravilhosa. Eu diria pra ela, tenha coragem. Acredite em você, acredite nos seus sonhos. Você é capaz. Você tem valor. A sua história tem valor. Os seus diferenciais têm valor. E você vai fazer a diferença na vida das pessoas. Você não precisa entrar em caixas, em padrões. Você não precisa se preocupar em atingir expectativas das outras pessoas. Escuta o seu coração, escuta os seus sonhos. E eu acredito que isso é algo que vale a pena a gente falar, que a Nath estava falando do autoconhecimento. É muito importante que a gente tenha clareza de quais são as nossas métricas de sucesso pessoais. Porque ao longo da vida, a gente está o tempo inteiro olhando para, mas o que essa pessoa espera de mim? Mas o que aquela outra pessoa ia gostar que eu fizesse? Mas o que o mundo, o que uma outra pessoa ali... E a gente vai tentando se encaixar, e a gente vai tentando... E no fim das contas, a gente tá sempre frustrado. No fim das contas, a pessoa tá lá o tempo todo, não tá sendo ela mesma, né? Não tá acreditando tanto nos seus sonhos. Então, ter essa clareza, né? Qual que são as nossas métricas de sucesso? Qual que é o estilo de vida que eu quero ter? Quando eu era mais nova, o meu sonho... Era assim, engraçado que a gente vai mudando também. Meu sonho era ser sócia do maior escritório de advocacia do Brasil. Eu me imaginava assim, tipo, na correria, liderando milhares de pessoas e no salto, correria e tal. E hoje em dia, gente, eu amo ficar na minha casa o dia inteiro, só atendendo mulheres. Eu sento assim na minha mesa, faço meu chazinho aqui, ó, coloco um chocolatinho, descalça, de short, com a camisa bem bonita, tá? Da loja, com a camisa da loja. Com a camisa bem linda aqui, os acessórios aqui, o cabelo arrumado, maquiagem e tal. Mas eu tô ali no meu cantinho, ligo meu ar-condicionado aqui, ó, meu chazinho, fico o dia inteiro. Aí dou mentoria de manhã, aí à tarde eu faço meu conteúdo. Aí eu tô ali ajudando elas, aí escuto elas. Aí tem horas que, né, tem vezes que na mentoria elas se emocionam. Aí a gente conversa sobre a vida. Aí depois a gente dá estratégias, elas vêm e falam, meu, Ju, deu super certo, não acreditava, isso foi muito legal. Eu amo essa rotina, sabe? Então, às vezes, pode ser que alguém ache meio estranho. Pode ser que alguém tá vendo de fora, né? Alguém tá acostumado com uma outra rotina. Fale, cadê você aí no dia a dia de salto, correndo pro lado, pro outro, pra lá? E aí... Eu acredito que a gente tem que ter essa clareza do que a gente quer. O que faz a gente feliz. Pra cada um. E ter coragem. Porque eu acho que pra gente ser feliz, a gente precisa de coragem, sabe? Muita coragem. Tem, Nossa, né? e com esse depoimento, né, Thiaga? Finalizamos o nosso DigCast com muito conhecimento, muita sabedoria, uma história muito legal. Adorei. Eu amei, porque assim, tem que ter coragem mesmo pra ser feliz. Tem. Verdade. Porque assim, tomar decisões difíceis exige coragem. E só através de decisões difíceis que você consegue chegar onde você quer chegar. Porque se a gente ficar ali no facinho, você tá indo muito de acordo com o que esperam de você. O difícil é você bancar o que você quer e ter coragem pra isso. Né? É verdade. Ai, Ju, Adoramos. a gente amou. Ai, que bom. Eu amei estar aqui com vocês, gente. Maravilhosa. Obrigada pela sua presença. Quando vocês forem pra Brasília, eu quero vocês no meu podcast também. Ai, claro, com A certeza. gente ama, né? A gente adora. Trocar as cadeiras. Obrigada mais uma vez, Ju, por toda a entrega, por estar aqui com a gente. A Ju veio, gente, pra
primeiro encontro do nosso Mastermind, então a gente honra muito, Ju, também mulheres que apoiam, que acreditam, que estão aqui junto com a gente. Como você falou, você tem 1000 coisas para fazer, você está tirando 3 dias para estar aqui com a gente, para estar ajudando outras mulheres que estão com a gente também. Então, assim, gente, isso é incrível. O nosso maior lema no DIG é menos competição, mais colaboração entre mulheres. Porque, gente, a rivalidade feminina é um negócio que só puxa a gente para trás. E quando a gente entender que quando a gente soma a explosão que é, tipo, de tudo, né, Ju? Perfeito. Então, assim, obrigada por você estar aqui. Tô muito feliz. Estamos muito felizes, né, Muito, Thiago? muito. Temos um programa. Temos um programa, porque hoje estamos atrasadas. A Grandinha já tá ali querendo matar a gente. Né, Grandinha? Estamos Temos acabando. um jantar pra ir, né? Temos um jantar pra Uma ir. mesa de 10 pessoas aguardando a gente. Exatamente. Vamos agora comer uma boa comida mineira que a gente merece também. É Então, isso, E temos um gente. final de semana maravilhoso também, né? Ai, Gente, eu tô tão animada pra esse Mastermind tirar dentes maravilhoso. nunca mais será mesmo. Nunca Queria deixar mais. isso registrado aqui. Uma É isso, comunidade gente. maravilhosa. Muito obrigada. Um beijo. E até a próxima. Beijo.